Olá, meu nome é Victor Maia Portela do B, sou estudante de Iniciação Científica do IFPE e hoje vou apresentar o meu plano de atividades desenvolvido no último ano, que se chama Desenvolvimento e Aplicação de Robótica de Assistência para Melhorar a Comunicação de Crianças com Autismo, orientado pela professora Aida Araújo Ferreira. A robótica socialmente inteligente é a busca da criação de robôs capazes de exibir qualidades sociais de aparência natural. Além das capacidades básicas de se mover e agir de forma autônoma, o campo se concentra também no uso da incorporação física do robô. Interdisciplinar e cada vez mais popular, a robótica socialmente inteligente reúne um amplo espectro de pesquisas, incluindo robótica, medicina, ciências sociais, cognitivas, neurociência, entre outros. Muitas pesquisas nessa área se concentram na educação de crianças no espectro do autismo. Vários grupos de pesquisa examinaram a resposta de crianças com autismo para robôs, e com resultados positivos, a investigação sobre a intervenção assistida por tecnologia para crianças com transtornos do espectro autista, TEA, ganhou muita força nos últimos anos. O campo apresenta a esperança de que um robô possa ser usado como uma ferramenta que envolve crianças em atividades sociais e acadêmicas antes do que seria possível normalmente. Mas por que usamos o Tecnal no nosso projeto? A parceria estabelecida entre o IFPE e a Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife para o desenvolvimento de ações de educação de estudantes com necessidades especiais permite, então, o desenvolvimento de pesquisas com robô humanoide NAO da SoftBanks Robotics. O presente plano de atividade tem como objetivo desenvolver uma aplicação de robótica como ferramenta para auxílio na educação de crianças autistas da Prefeitura do Recife. A aplicação deverá estimular a atenção olhar dessas crianças. Crianças com transtorno do espectro autista apresentam déficits em habilidades de comunicação verbal e não verbal apropriadas, incluindo controle motor, expressões faciais e emocionais, atenção olhar e atenção conjunta. Estudos mostram que a interação entre essas crianças e robôs humanoides é uma maneira eficaz de incentivá-las a se comunicarem. Então, o foco do nosso projeto é desenvolver uma aplicação que permita a melhor comunicação, a melhora na capacidade de resolver problemas e também na inteligência emocional do estudante. Para ser possível o entendimento do que desenvolvemos, é primeiro necessário explicar dois tópicos: educação de crianças autistas e inteligência artificial. Partindo para a educação de crianças autistas. Na educação infantil, o foco pedagógico é o desenvolvimento emocional cognitivo dos indivíduos, como uma forma de prepará-los não só para a vida acadêmica, como também para o ambiente escolar, buscando sempre a maior diversidade e equidade entre os estudantes. Crianças com autismo apresentam desde a primeira infância falhas na intersubjetividade, tanto primária como secundária, causada pela deficiência dos neurônios de espelho do córtex pré-frontal, responsável pelo aprendizado por observação. Tais falhas se manifestam na forma de defeitos na interação social, reconhecimento de emoções e desenvolvimento de capacidades linguísticas. De tal forma, a intervenção psicoeducacional de crianças com autismo deve se dar através de atividades que incentivam a comunicação social e promovam o aprendizado e resolução de problemas. Nosso projeto utiliza principalmente a resolução de problemas e o aprendizado, mas também incorpora elementos de comunicação social, como a comunicação olhar. O segundo tópico a ser explicado é inteligência artificial. Inteligência artificial é a implementação de técnicas que executam tarefas de inteligência humana por parte de unidades computacionais, máquinas. Entre essas técnicas estão aquelas conhecidas como Deep Learning ou Machine Learning, que consistem em métodos computacionais capazes de aprender e, a partir de suas experiências, moldar seu comportamento em prol de uma maior eficiência do processo. Então a gente está falando sobre um programa que é capaz de aprender com seus erros e acertos, bem como criar uma experiência muito mais imersiva para quem está utilizando. Dentro da robótica assistiva, o Deep Learning pode ser utilizado para melhorar a interação entre o robô e o usuário, captando e entendendo padrões de comportamento. Dessa forma, o robô poderá se adaptar a diferentes situações, encontrando sempre uma forma de executar a atividade proposta. Para a nossa revisão bibliográfica desses dois tópicos, utilizamos principalmente Carneiro 2006, que é uma análise psicossocial sobre os estudantes e sobre a importância na primeira infância de uma educação inclusiva. E para a parte de inteligência artificial, utilizamos Plant 2012, que analisa um pouco mais sobre como o Deep Learning funciona e quais as utilizações práticas dele. Para desenvolver nosso projeto, seguimos os seguintes passos referentes ao planejamento de desenvolvimento, na respectiva ordem da imagem. Primeiro, revisão bibliográfica.
Então partimos primeiro de um estudo teórico sobre as seguintes áreas: robótica de assistência, educação de crianças com autismo, linguagens de programação, ambiente de simulação do robô Now, no caso Choreograph, também fornecido pela SoftBank Robotics, e educação de autistas no geral. Depois disso passamos para a elaboração de documentação técnica, ou seja, elaborar documentação técnica com os requisitos das aplicações para estudantes autistas. Depois disso, passamos para a fase de implementação e testagem da aplicação. Após essa parte de testagem, vamos para teste e avaliação de desempenho com estudantes da Prefeitura do Recife e, por fim, a redação de artigos científicos para apresentar em mostras e congressos e etc. O trabalho desenvolvido neste plano de atividades consistiu no desenvolvimento e teste de um código em Python para simular a lógica do robô, utilizando o compilador RAPL.it. O objetivo foi consolidar a lógica de programação, que está mostrada na imagem, sendo adaptável para diferentes cenários de resposta. Por exemplo, seguir em frente caso a criança acerte de primeira ou dar dicas caso a criança erre. O que a imagem mostra é um sistema de questionário e testagem para crianças com autismo, de forma que seja interativo e, ao mesmo tempo, ajude a criança a se desenvolver. Então, primeiro, é feita uma pergunta no nível mais básico, pergunta de nível N, passando pelo primeiro ciclo. Caso a criança acerte, ela recebe uma mensagem de acerto ou uma dica e a pergunta é repetida. Por fim, vai para a terceira fase, que é a mensagem da pontuação, ou seja, qual a pontuação geral da criança, e o nível da pergunta aumenta caso ela tenha acertado. Caso não, ela continua no mesmo nível de pergunta até conseguir acertar e passar para o próximo nível. O objetivo das perguntas, por sua vez, era treinar a resolução de problemas matemáticos e lógicos da criança. A mesma estrutura utilizada pode ainda ser adaptada para treinar resolução de conflitos, exercícios de concentração e outras atividades que auxiliam no desenvolvimento psíquico, educacional e emocional da criança portadora de autismo. Então, a mesma estrutura, onde se faz uma pergunta, se recebe uma mensagem e dá uma dica caso tenha errado, uma mensagem de acerto caso tenha acertado e continua esse processo, ela pode ser utilizada em várias outras estruturas de questionário, não só de problemas lógicos, mas a gente viu disso por ser mais fácil trabalhar com essa linguagem em Python com problemas lógicos matemáticos. Dentro do protótipo, utilizou-se lógica simples de escolha e fiel-se, tendo cada estudante pelo menos 2 chances de acertar a pergunta, recebendo uma nova dica a cada erro. Tal técnica leva em consideração a curva de aprendizado da criança, especialmente em problemas numéricos com soma, subtração, multiplicação e divisão. Nas questões lógicas, as dicas tentam deixar um pouco mais claro para a criança qual deve ser a leitura da situação. Caso a criança erre a pergunta após as dicas, o programa dá uma mensagem motivadora para evitar a criança de se desmotive. Quando testado junto com o robô, haverá uma dança ou brincadeira para diminuir o estresse do estudante também. Para auxiliar na educação através da gamificação, após cada rodada, o programa dá a pontuação geral do jogo, sendo cada pergunta correta mais 1 e cada questão errada 0. Inicialmente, o programa também pergunta alguns dados básicos, como nome e idade, para moldar a experiência. Crianças com menos de 8 anos de idade têm perguntas menos avançadas e acima de 8 anos mais avançadas. As perguntas se dividem em 3 níveis de dificuldade, chamados protocolos, 1, 2 e 3. Protocolo 1. Perguntas são sobre soma e subtração simples, em situações práticas e tangíveis. No 2, um pouco mais abstrato dessa vez, perguntas sobre soma e subtração avançada, e multiplicação e divisão básica. Protocolo 3, o nível mais alto que a gente programou no nosso código, perguntas sobre soma, subtração, multiplicação e divisão avançadas. Por exemplo, Arthur assistiu um episódio de Dragon Ball durante todos os dias de 31 dias de um mês. Quantos episódios Arthur assistiu no total deste mês? É uma pergunta um pouco mais robusta, um pouco mais abstrata. Então o que nós fizemos foi testar esse código com várias configurações diferentes e respostas diferentes para ver se o código conseguia responder a várias situações de crianças diferentes. E após 120 casos diferentes, o código continuava funcionando, o que demonstra que o protótipo sim funciona para diferentes casos e se molda a experiência individual do aluno. Conclui-se que sim, é possível utilizar a robótica assistiva para a educação de crianças com autismo de forma psicopedagógica para a resolução de problemas de comunicação e que o protótipo proposto segue sim todos os ideais teóricos e práticos da educação de crianças com autismo.